por causa desse calendário, né, bastante reduzido, eu fui tirando alguns conteúdos que eu julgava que poderiam ser suprimidos, assim. Então, nesse momento a gente falaria, depois das EDOs exatas, a gente falaria sobre as EDOs que podem ser resolvidas através de substituições. Mas esse item eu suprimi, e aí então a gente vai falar na próxima semana, os vídeos que eu vou postar para vocês vão ser sobre as aplicações das EDOs de primeira ordem, tá? Então, a gente já mais ou menos encerra com isso o assunto sobre EDOs de primeira ordem para falar sobre as EDOs de segunda ordem. Embora a coisa esteja muito corrida, mas não tem outra maneira. Tá? Professor, Diga, Leonardo. uma coisa que eu gostei da lista que o Gleice estava falando é que geralmente quando a gente vai fazer exercício, a gente pega um exercício, um é para resolver, um é para ver se é separável e tal. Só que eu achei que, exemplo, igual a 5 e a 7, você fazendo a 5 e a 7, você já consegue num próximo exercício, mesmo se não pedir, já sabe se ela é separável, como que você consegue resolver, entendeu? Uhum. E eu achei uma variedade boa, exemplo, a gente fazia muito exercício igual. Por Aham. exemplo, derivada parcial, a gente fazia 5 exercícios igual. Na lista tinha questão que você tinha que apenas resolver, tinha questão que você tinha que fazer pela dedução da fórmula, né, que eu acho que era questão Uhum. 4. Então Uhum. achei que deu para dar uma base boa sobre como que são os exercícios de EDO. Ah, que bom, que bom. A ideia é essa, cara. Quando você prepara uma atividade como essa, você tem que tentar cobrir o máximo possível. É claro que você nunca consegue, né? É por isso que tem os exercícios do material e eu recomendo sempre que vocês façam os exercícios do material. Porque aí, se você faz os exercícios do material, aí sim você cobre todos os itens. Numa atividade como essa, não dá para colocar um item de cada, porque senão ela ficaria extensa demais. E assim, você vai tentando cercar o máximo possível as coisas. Então, bom que você tenha manifestado essa ideia, essa observação, porque, né, a gente vai tentando manter mais ou menos isso. Então, para a próxima lista de exercícios que eu vou liberar na sexta-feira, vai ter coisas sobre EDOs exatas, fatores integrantes para as EDOs exatas e vários exercícios, vários não, né? Alguns exercícios sobre as aplicações, tá? Um desses exercícios que eu vou colocar, aí eu vou ver direitinho até sexta-feira, um desses exercícios vai ser uma questão discursiva, dissertativa, né? E aí vocês vão ter que resolver e postar a solução no sistema. Não vai ser só de marcar X. Tá? Mas eu vou tentar manter essa mesma ideia na resolução. Ok? O Vitor, hoje eu li com atenção, Vitor. O Vitor disse que ficou com uma dúvida na atividade 6. Qual era a atividade 6, Vitor? Ô, professor, a 6 era você marcar a alternativa correta, só que aí ela pergunta assim, toda EDO linear de forma. Aí tem o y' de x mais p de x, y de x é igual a zero. Aí tem as Uhum. opções lá. Só que quando eu fui fazer, eu não consegui acertar essa questão, não. A pergunta é. Se toda EDO linear da forma do x, do y' x mais px, yx igual a zero, aí pergunta se ela é separável. Aí tem separável, pois. Aí tem Aham. várias alternativas assim. E uma que é separável e a solução é uma, uma, tem uma opção lá. Tá, tudo bem, tudo bem. Mas vamos lá. Essa EDO é separável. Eu cheguei a discutir essa questão com vocês na aula passada. A gente chegou a conversar sobre ela. Essa EDO é separável pela simples razão, o Vitor, que você pode escrevê-la como y' igual a menos p de x vezes y. Isso daqui já garante que ela é separável, tá bom? Ela é separável, então.
Agora, Nessa vamos parte do bem, é procurar, porque vamos tem duas procurar. alternativas com isso, só que uma tá igual, que o y de x é igual a exponencial da integral de menos p de x dx mais c, e a outra é y de x é igual a c vezes a exponencial disso que eu falei. Aí eu fiquei na dúvida. Então vamos lá, agora vamos achar a solução. Então você tem duas opções onde a EDO é separável, é isso? Não, são quase todas as opções, mas a que eu fiquei na dúvida foram essas que eu te falei, essas Então vamos duas. procurar a solução. Como é que você resolve essa EDO? A EDO você resolve ela, como ela é separável. É claro, essa EDO é linear, então você poderia resolver através do fator integrante. Mas como ela é separável, eu vou usar esse fato. Então eu posso escrever essa EDO como 1 sobre y vezes y', ok? Igual a menos p de x. Correto? Só passei o y dividindo. Se eu integrar essa equação, a integral de 1 sobre y vezes y', y' sobre y, se você quiser pensar assim, eu já escrevi isso para vocês, y' sobre y, você pode enxergar isso daqui como sendo a derivada do módulo de y, tá? Y' sobre y é a derivada do módulo de y. Ou, se você preferir, a derivada de y. Ou, de outra maneira, se você não quiser enxergar isso assim, ao integrar isso daqui, ó, 1 sobre y' dx, igual a integral de menos p de x dx. Isso aqui, ó, esse é o seu y, o seu dy, igual na questão anterior. Esse daqui é o seu dy. Então, isso aqui é a integral de 1 sobre y dy. E do lado de cá, você continua com a integral de menos p de x dx. Ora, a integral de 1 sobre y é o ln do módulo. Eu escrevi uma bobagem descomunal aqui, gente, pelo amor de Deus. Me corrijam quando vocês virem que eu fiz alguma coisa errada. Isso aqui está absurdamente errado. Eu estava até pensando que o senhor estava indo fazer outra coisa aí. Não, isso daqui é a derivada não do módulo de y, mas do ln do módulo de y. Agora está certo. Tudo bem. Então, y' sobre y é a derivada do ln, e por essa razão, a integral dessa expressão aqui, que é igual a essa, vai ter que dar ln do módulo de y. E do lado de cá, continua, faltou eu colocar uma constantezinha aqui, né? Continua a integral de menos p de x dx. Na hora que eu chegar Professor, em... Oi, pode perguntar. interromper, mas é porque eu me perdi ali no y'. Por que Aqui? ficou só 1 sobre y? Eu não entendi. É porque eu mudei a variável. Quem foi que perguntou? Isabelle. Oi, Isabelle, eu mudei a variável de integração. Tá vendo? Aqui em cima eu estava integrando em relação a x. Eu troco a variável de integração x para a variável de integração y, através da mudança de variável y igual a y de x. Tá? É essa mudança que eu estou fazendo. Porque aí eu posso escrever que dy é y' dx. Igual eu fiz no caso anterior. Tá? É sempre essa ideia. Como y você está admitindo ser uma função derivável, você sempre pode escrever o diferencial de y como sendo y' dx. Tá bom? Isabelle? Tá bom. Não, eu lembrei. Na outra é porque eu chamei o y' de 1 dy. É a mesma coisa, né, que você Mesma fez aí. coisa. Só que aí você... Tá, beleza. Tá Entendi. joia? De nada. E aí agora a gente isola o y aqui, pessoal. Olha, o y, eu não sei onde é que... porque eu não sei quais são as alternativas. Mas aqui, então, ó, isolando, nós teríamos módulo de y, calculando a exponencial, certo? Módulo de y igual a e elevado a c vezes e elevado a menos a integral de p de x
dx, ou se o menos, tanto faz, o menos está aqui ou está aqui, eu não sei, tá? Mas vamos deixar ele aqui do lado de fora. E aí essa constante e elevado a c é positiva, mas você tem esse módulo. Para eliminar esse módulo, você escreve y igual a mais ou menos e elevado a c vezes e elevado à integral de menos p de x dx. E isso daqui é uma constante arbitrária, portanto, y igual a c vezes a exponencial da integral. Ok, Vitor? Ok, eu tinha marcado a outra questão, porque eu achava que o C desaparecia. Não, essa constante, veja bem, essa constante ela pode ser negligenciada quando você estiver calculando o fator integrante, por exemplo. Quando você está calculando o fator integrante, essa constante você pode fazê-la igual a 1. Mas quando você está obtendo a solução de uma EDO, aí essa constante é ela que diz que o resultado da solução de uma EDO é uma família de funções que depende desse parâmetro constante. Então você não pode deixá-lo para trás. Entendeu? Entendi, certinho, então. Obrigado. De nada. Ok, então, pessoal. Antes da gente passar para as EDOs exatas, deixa eu só fazer um apanhado desse primeiro estudo dirigido mais longo que eu falei para vocês. Então, nesse estudo dirigido da primeira semana que eu enviei, nós vimos a parte de introdução às equações, que é a definição do que é uma EDO, o que é a solução de uma EDO, tá certo? A classificação das EDOs. Aí a gente tratou do que são as EDOs lineares de primeira ordem. E para o caso das EDOs lineares de primeira ordem, observa que você sempre tem uma solução, tá? Basta que os coeficientes sejam funções contínuas, por exemplo, só para botar um termo simples que todo mundo deve lembrar lá do cálculo 1, se os coeficientes da EDO linear forem contínuos, então ela sempre possui solução, muito embora às vezes você não consiga dar essa solução de forma explícita, tá? Muitas vezes você não vai conseguir isso, mas ela sempre tem solução. Para as EDOs separáveis, a gente já está pensando então em EDOs que não sejam lineares. Embora alguma EDO separável possa também ser linear, conforme esse exemplo que eu mostrei para vocês, a ideia, quando você olha para uma EDO separável, é que você consiga resolver equações que não sejam lineares, tá? Então, com as EDOs separáveis, a gente consegue resolver algumas EDOs que não são lineares, porque as lineares a gente já resolveu tudo. Quando a gente passa, então, agora para esse segundo estudo dirigido que eu propus a vocês, que é o estudo dirigido sobre as equações exatas, a gente está indo no mesmo caminho. Então, existem as equações lineares, para as quais a gente conhece uma técnica que se aplica e que resolve todas as equações lineares. Para as equações que são separáveis, tá? A gente também conhece uma técnica que se aplica. Para as equações que não são lineares e que não são separáveis, e existem uma infinidade delas, existem muito mais equações que não satisfazem essas duas classificações, a gente precisa ir procurando técnicas, tá certo? Não consegue-se esgotar a ideia de resolver qualquer equação, tá, pessoal? A gente não consegue. Nem toda a equação a gente consegue escrever a solução dela, nem de forma implícita, tá? Mas aí você vai procurando algumas equações que você consegue resolver. As equações exatas, então, são um próximo passo dentro do universo das equações que a gente consegue resolver. Essa, então, foi a proposta do estudo dirigido que eu deixei com vocês na sexta-feira, tá? Então, eu queria agora conversar com vocês, quer dizer, eu queria
conversar com vocês sobre as dúvidas que vocês, porventura, tenham a respeito das EDOs exatas, da ideia do fator integrante. A ideia do fator integrante para a EDO exata, ele tem, de certa forma, o mesmo propósito que o fator integrante para as EDOs lineares, tá? Ele transforma a EDO numa EDO que é mais facilmente resolvível. Tudo bem? Então, em relação a esse estudo dirigido, pessoal, inclusive eu marquei alguns exercícios que eu gostaria que vocês tivessem resolvido. Como é que está a situação? Professor, eu ainda não peguei os exercícios. Para ser sincero, o professor de Física 2, ele passou um exercício sinistro e aí segunda e terça, até um pouquinho antes da aula, eu já estava parando para resolver. E aí eu vi os vídeos e aí logo depois da aula de hoje eu ia começar a fazer exercício, porque eu ainda estava com dúvida naquela última questão. Então, sobre os exercícios dessa matéria eu ainda não fiz. Uhum. Mas em relação aos vídeos, ô Leonardo, você disse que você passou o olho neles, o que você achou? Eu vi o do exato, eu entendi tudo, até fiz o resumo. Uhum. O outro, qual que é o título do vídeo que eu tinha Fator olhado? integrante. O do fator integrante, eu acho que eu não vi tudo. Eu acho que eu parei nele na metade, porque eu tô olhando aqui no meu resumo, eu ainda não acabei. Mas a parte que eu vi, eu entendi também. Entendi. Tá bom. Tá bom. E aí, logo depois da aula, aproveitar que eu não tenho o segundo horário de hoje, vou tentar acabar com essa matéria acumulada. Beleza. Porque assim, sexta-feira eu já vou liberar, e essa parte de aplicação é uma parte bem grande, sabe? Tem muita coisa. Então, se você deixar para estudar a parte só lá depois, na semana que vem, na hora de entregar a lista de exercícios, eu acho que vai ficar muito complicado para vocês, viu, pessoal? Então, é importante manter a proposta, né? Manter a ideia da proposta sempre acesa, porque você estuda um pouquinho a cada semana. Então, você estuda um pouquinho, de certa forma, você já se preparou para a lista de exercícios, para os exercícios dessa parte. Você tivesse estudado já até esse momento, você já estaria mais ou menos preparado. Na hora de fazer os exercícios, não haveria tanta dificuldade. Então, a ideia é sempre essa. Tá? Mais o que, gente? Quem mais tentou, viu, fez algum exercício? Tá, deixa eu só. Então, vou aproveitar esse restinho de aula. Muito provavelmente vocês estão sem dúvida aí. Deixa eu só aproveitar esse restinho de aula para fazer uma rápida explanação a respeito das EDOs exatas. Isso já está nos vídeos, mas só para deixar um registro aqui bem simplificado. Vocês vão ter que dar uma atenção lá no vídeo. Eu descobri um recurso legal aqui, ó. Legal. Então, olha só. Uma EDO exata é uma EDO que se escreve assim, ó. Tá? Uma EDO exata é uma equação que se escreve dessa maneira. M e N são coeficientes da equação. Tá? Esses coeficientes, eles agora podem depender das variáveis x e y. Tá? Eles podem depender das variáveis x e y. Mas, além de satisfazer a equação escrita dessa forma, ela também precisa atender à seguinte identidade. Se você pegar a função coeficiente m e derivar em relação a y,
e isso resultar igual à derivada da função n, derivada em relação a x, essa EDO é exata. Tá? Essa EDO é exata. A EDO é exata se a derivada da primeira... Olha bem, percebam como é que brinca aqui esses coeficientes. M é o coeficiente que não depende de y', tá bom? N é o coeficiente que multiplica o y', tá certo? Derivando m em relação a y e n em relação a x, essas derivadas precisam ser iguais para garantir que a equação seja exata, tá bom? Quando essas condições são satisfeitas, vai existir, então, existe uma função psi de x e y, tal que a derivada de psi em relação a x seja igual a m e a derivada de psi em relação a y vai ser igual a n. E isso resolve aquela EDO para nós, tá? Então, se essa condição for satisfeita, significa que existe essa função psi, tal que psi(x) é igual a m e psi(y) é igual a n. Se você, então, substituir isso lá em cima, olha só como é que a equação vai ser resolvida. Então, eu vou substituir m por psi(x), n eu vou substituir por psi(y), e essa equação se reescreveu dessa forma, tá? Substituir no lugar de m, psi(x), no lugar de n, psi(y), e a equação então se resolveu dessa maneira. Só que aí, usando derivação implícita, esse lado esquerdo é nada mais do que a derivada em relação a x da função psi de x, y de x. Aqui é importante observar. Por que você está usando derivação implícita? Porque essa equação me diz que y é uma função da variável x. Implicitamente, então, eu sei que y é função de x. Isso daqui, então, pode ser pensado como a derivada em relação a x da equação psi de xy de x. Derivando isso daqui, ó, pela regra da cadeia, para as funções de duas variáveis, vai ficar a derivada de psi em relação a x, vezes a derivada de x em relação a x. A derivada de x em relação a x dá 1. Por isso que aparece aqui só psi(x). Mais a derivada de psi em relação a y. Só que agora, qual é a derivada de y em relação a x? É o y'. Então, essa equação aqui de cima é igual a derivada de psi de xy de x igual a 0. E isso implica, então, que a solução da EDO vai ser dada implicitamente. Opa, implícita. A solução da EDO vai ser dada implicitamente por psi de x, y igual a c. Se a derivada de uma função é igual a 0, significa que essa função é constante. Então, a solução de uma EDO exata é essa função psi aqui. A solução de uma EDO exata é essa função psi. O que você precisa, então, fazer é encontrar quem é essa função psi, tá? E aí eu não me recordo qual foi de vocês que na primeira conversa que nós tivemos há 2 semanas atrás, falou
se cálculo 3 era muito próximo de cálculo 2. E foi você, né, Leonardo? Foi. Ô, Leonardo, isso daqui é o mais próximo que a gente chega do cálculo 2, tá? Vamos só aproveitando, fazendo a ligação, isso daqui está relacionado com a ideia de um campo conservativo, um campo vetorial conservativo lá do cálculo 2. Um campo bidimensional F, um campo vetorial, tá? Bidimensional, ele é dito conservativo. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Ele é dito conservativo se... Então, M e N aqui. Esquece a EDO, tá? Estou falando aqui lá do cálculo 2. Ó. Esse campo vetorial cujas funções coeficiente ou funções componentes são as funções M e N, ele é conservativo se exatamente aquela condição for satisfeita. A derivada de m em relação a y é igual à derivada de n em relação a x. E aí, nesse caso, existe a psi tal que psi(x) é igual a m e psi(y) é igual a n. Essa função psi, lá na linguagem do cálculo 2, psi é chamada de função potencial. Então, a função potencial é ela, na linguagem do cálculo 2, é ela que vai ser a solução da nossa EDO. Por exemplo, o campo gravitacional. O campo gravitacional é um campo conservativo, tá? E aí a função potencial é chamada de função potencial gravitacional. Um campo magnético é conservativo. E aí a função potencial é chamada de potencial magnético. E por aí vai, tá? Mas é essa ligação com o cálculo 2. E aí, como é que você faz para resolver essa EDO? Opa, eu preciso encontrar a função psi. Porque veja o que está escrito aqui. Existe essa função. Ela satisfaz a isso, e satisfazendo a isso, eu fui capaz de dizer que a solução da EDO é a família de curvas de nível. Vou escrever isso daqui para vocês não esquecerem. A solução da EDO exata não é a função psi. A solução é a família de curvas de nível da função psi. Então, não é que a função psi seja a solução é a sua família de curvas de nível. Então, por exemplo, se você encontrou que a função psi de xy é igual a x² vezes y² mais xy2 mais x², essa aqui não é a solução da EDO. A solução da EDO é a equação implícita x2, deixa eu botar um 2 aqui e tirar esse 2 daqui. A solução é x2y2 mais xy mais x2 igual a c. Essa é a solução. E não a função psi em si. A função psi é importante, porque sem ela você não sabe quem é a solução, mas ela em si não é a solução de uma EDO exata. Tá? Aí eu vou deixar para vocês darem uma conferida lá no vídeo sobre como determinar essa função psi. Basicamente, o que é feito? Basicamente não, o que é feito? Você pega essa função m e integra em relação a x. Quando você integrar essa equação aqui em relação a x, se você integra a derivada parcial
em relação a x, opa, se você integra a derivada parcial aqui, ó, em relação a x, o que você vai obter, ó, integrando em x. Se você integra aquela equação em relação a x, você tem aqui, ó, que psi de xy é igual à integral de m mais, só que não, aqui, desculpa, a setinha tem que vir daqui, ó. Se você integra isso daqui em relação a x, como m depende de x e y, ao invés de obter uma constante, você vai obter aqui uma f de y. Qual é a derivada de f de y em relação a x? Vai dar zero. Então, quando você derivar essa equação, a derivada da integral da própria função, aqui a derivada em relação a x, fica aqui psx igual a m. Isso faz com que você possa, usando essa segunda equação agora, encontrar quem é essa f de y que apareceu aqui. Eu gosto sempre de brincar, e eu falo isso no vídeo que eu gravei para vocês. Isso é uma brincadeira de integrar, derivar e integrar de novo. Você integra essa equação, deriva essa daqui em relação... integra essa em relação a x, deriva essa em relação a y para comparar, e aí você vai encontrar quem é a sua função psi de xy. Na verdade, você pode fazer o inverso também. Você pode integrar essa daqui em relação a y para depois derivar em relação a x. Aí tanto faz, fica meio que a gosto do freguês. Mas eu vou deixar isso para vocês darem uma olhada lá, porque eu estou vendo que vocês não chegaram a olhar isso, então não faz nem muito sentido. Esse material já está lá disponível para vocês, acaba sendo chovendo molhado. Desculpa, professor. Oi? Boa noite a todos. Boa noite. Eu cheguei até a ver os vídeos, não todos, mas quem é? alguns. Quem é? Desculpa. É o Eros. O Eros, diga. Aí eu tava vendo lá essa questão dessa letra, eu nunca lembro o nome dela, mas psi, isso. Na hora que a gente tem a função, né, que a gente tem que identificar mn, quando precisamos fazer alguma manipulação, como ficaria mais fácil de saber quem é m, quem é n, ou essa aqui é fácil, tá, Eros? Lembra que outro dia você me fez uma pergunta parecida com isso? Nesse caso aqui é fácil. Você vai olhar para a equação igual a ela a zero. Sua equação tem que ser igual a zero. Então, tudo que tiver diferente de zero, você passa para o lado esquerdo. Tá joia? Certo. Tudo que tiver diferente de zero, você passa para o lado esquerdo. E aí você vai e isola o y'. Coloca o y' em evidência. Tá bom? Coloca o y' em evidência. Tá aqui o y', não tá? Certo. O que tiver multiplicando o y' é o n. E o que tiver sobrando é o m. Eu vou mostrar um exemplo aqui para você. Quer ver? A gente sempre tem que usar esse critério, então, né? Isso. Ok. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever a seguinte equação aqui, ó. Vou escrever aqui assim, ó. 2x vezes y ao quadrado mais 2x² y' mais y mais x y' mais 2x igual a zero. Tá bem? De onde é que veio essa confusão toda que eu escrevi aqui? De onde é que veio essa expressão toda que eu escrevi aqui? Alguém consegue ver? Baixei aqui para facilitar a vida de vocês. Olha essa equação aqui de cima e vê se vocês encontram alguma relação entre elas duas. Derivou em relação a y, no caso? Não. A x. Na verdade, eu calculei a derivada implícita aqui, ó. Derivando implicitamente.
derivando implicitamente, se você deriva isso daqui, ó, qual é a derivada desse termo em relação a x? Vai dar 2x, derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é x quadrado, vezes a derivada de y ao quadrado. Só que aqui, como é derivação implícita, isso aqui você tem que usar a regra da cadeia. Ó. Fica 2y vezes y', derivada implícita. Y é uma função implícita de x. Da mesma maneira aqui, ó, derivada de x vezes y. Derivada de x em relação a x dá 1 vezes y, mais a derivada da primeira vezes a derivada da segunda. X vezes y', mais a derivada de x quadrado dá 2x. Certo? Então, se essa fosse a sua expressão, Eros, como eu disse, coloca o y' em evidência nessa expressão. Então, você vai ter aqui, ó, 2x que multiplica y ao quadrado mais 1, mais y, mais y. Então, ó, junta essa parcela e essa parcela, dá isso aqui. Mas, agora eu vou colocar o y' em evidência. Para colocar o y' em evidência, está sobrando 2x quadrado y mais x vezes y' igual a 0. Tá vendo? Essa parcela e essa parcela estão multiplicadas pelo y'. Então, para essa equação, isso aqui é o seu coeficiente m de xy, e o que está multiplicando o y' é o seu coeficiente n de x, y. Entendeu? Peguei. Obrigado. Ok. Perguntas aqui, gente, a respeito dessa pequena explanação que eu fiz? Perguntas ainda a respeito dos vídeos, do material que eu disponibilizei? Os exercícios são muito importantes, viu, gente? Então, quem não... Assim, eu já esperava que vocês tivessem pelo menos assistido aos vídeos para ter alguma dúvida. E, assim, pegar os exercícios para fazer. Não tem jeito, tá? Não tem jeito mesmo. Tem que pegar e tentar fazer. Alguma dúvida mais em relação a isso que eu coloquei aqui? Tá. A outra parte dessa semana que eu passei diz respeito aos fatores integrantes. Uma EDO, mesmo que ela tenha esse formato não é nada complicado, tá? De se obter. Esse formato aqui não é nada complicado de se obter. Mas mesmo que ela tenha esse formato, se ela não satisfizer a essa equação, ela não é exata. As duas coisas têm que acontecer. Ocorre que em algumas situações permitem um chamado fator integrante, que quando você multiplica a EDO pelo fator integrante, ela se transforma numa EDO exata, tá? E aí você vai resolvê-la da mesma forma. Então essas são as duas partes. De qualquer maneira, a resolução de uma EDO exata ou de uma equação que é transformada numa EDO exata por um fator integrante é sempre a mesma. É essa brincadeirazinha que eu rabisquei rapidamente de integrar essa equação, ou essa, tanto faz. Se você vai optar por essa equação, você integra em relação a x. Se optar por essa equação, você integra em relação a y. Integra uma delas em relação à variável. E depois de obter a integração, você deriva em relação à outra. Se você integrou inicialmente em relação a x, você vai derivar em relação a y para comparar as expressões. Tá? Para comparar as expressões. Tá ok? Então, assim, se vocês não tiverem mais questionamentos a respeito do material que eu disponibilizei e também dessa discussão rápida que eu fiz aqui agora com vocês, eu dou por encerrada
essa aula de hoje. Mas faço um apelo, viu, gente? Eu gostaria de ver um pouco mais de empenho no estudo de maneira geral, em assistir aos vídeos, em resolver os exercícios, porque senão acaba ficando tudo acumulado para os últimos dias da entrega da lista de exercícios, e aí fica ruim, não fica interessante o ritmo de estudos, tá? Então, fica aí esse apelo a vocês. Professor. Oi, Gleison. Já que você falou das equações exatas aí, e até citou o fator integrante, não tem como dar uma pincelada em rapidão como é que acha ele, não? O fator integrante? Isso. Tá, então olha só, deixa eu voltar aqui no quadro. O que acontece é o seguinte, o Gleison. O fator integrante, deixa eu puxar aqui para cima. Vamos lá. Deixa eu só rapidamente aqui dar a ideia do que é o fator integrante, então. Isso está explicadinho no vídeo, tá, Gleison? Sim, eu assisti o vídeo. Beleza? Então, olha só. Vamos pegar aqui a equação, de novo. N de xy mais N de xy vezes y' igual a 0. Ela não é exata. Suponha que não seja exata. Bom, se ela não é exata, o que aconteceu? Aconteceu que a derivada de m em relação a y é diferente da derivada de n em relação a x. Essa é a condição de exatidão da EDO, certo? Sim. Aí, a pergunta que você faz em relação ao fator integrante é a seguinte. Você quer encontrar uma função u, e eu não vou colocar variável aqui por enquanto, mas você quer encontrar uma função u tal que u vezes m xy mais u vezes n de xy vezes y', se você multiplicou essa equação aqui por u, 0 vezes u vai dar 0. Tal que essa equação seja exata. Então, o fator integrante, essa é a propriedade dele. Ele transforma uma EDO que não era exata numa EDO que é exata. Tá bom? E aí, o que você sabe a respeito disso? Se essa nova EDO é exata, tá? Se essa nova EDO é exata, o novo m dessa equação não é mais o m antigo. O novo m é isso daqui tudo, ó. Da mesma forma, o novo n é isso daqui tudo. Então, eu vou chamar isso daqui de um m barra de xy. E eu vou chamar isso daqui de um n barra de xy. Para que essa equação seja exata, você precisa ter que a derivada de m barra em relação a y seja igual à derivada de n barra em relação a x. Tudo bem? Sim. Aí, então, quem é essa função u tal que essa equação seja satisfeita? Bom, como m e n são essa m barra e essa n barra são esse produto e esse produto, então você deveria calcular. Vou escrever essa equação aqui usando o u agora, tá bom? A derivada parcial em relação a y do m barra, né? Isso daqui é a derivada parcial do m barra em relação a y. Só que quem é a derivada parcial do m barra? Opa, o m barra é u vezes m. Tá certo? Tem que ser igual à derivada parcial em relação a x do n barra, que é u vezes o n original. Então, calculando essas derivadas pela regra do produto, você vai ter aqui, ó, o y vezes m
mais U vezes MY. Do lado de cá, derivada parcial de U em relação a X vezes N, mais U vezes a derivada parcial de N em relação a X. Tá bem? Então, a princípio, você precisa de uma função U. Tá joia? Sim, professor. Eu esqueci. Foi o Vitor, né? Gleison. O Gleison, desculpa. Tá? Então, você precisa achar uma função U, Gleison, que satisfaça essa equação aqui. Tá bem? Qual é o problema aqui que se coloca? Essa função U, ela pode depender de X e de Y. Só que se essa função U depender de X e de Y, o que você tem aqui é uma equação diferencial parcial. Porque agora você está procurando uma função U que depende de duas variáveis e que deve satisfazer essa equação. Você, então, veja bem, estava de início tentando resolver uma EDO. E agora, para encontrar o fator integrante que você acha que vai te ajudar a resolver essa EDO, você passou a ter que resolver uma EDP. A coisa ficou muito mais complicada. Então, você não vai procurar, pelo menos não no nosso curso, você não vai procurar, tá joia? Depois eu explico a minha observação. Você não vai procurar por uma U desse tipo. Você vai procurar por uma função U que dependa ou apenas de X ou apenas de Y. Por quê? Vamos supor esse caso aqui, tá bom, Gleison? Se U depende só de X, quanto é que dá a derivada de U em relação a Y? Dá zero. Dá zero. Se U depende só de X, isso daqui daria zero. Sua equação, então, ficou mais simples, olha. Você ficou aqui com U. Opa, deixa eu subir aqui. U vezes MY igual a UX vezes N mais desculpa, vezes NX. Se por outro lado, isso aqui ocorresse, então aqui eu vou chamar isso aqui de 1, isso aqui eu vou chamar de 2. Então, se 1, acontece isso daqui. Se 2 acontecer, U depende só de Y. Então, quanto é que dá a derivada de U em relação a X? No segundo caso, essa parcela aqui seria zero. Sobraria o que, então? Sobraria UY vezes M mais U vezes MY igual a U vezes NX. E aí, então, essas duas situações, você poderia escrevê-las da seguinte maneira, veja só. Vou escrever isso assim, ó. Esse cara poderia passar para lá, colocar em evidência e passar para o lado de lá, tá certo? Na verdade, aqui, eu vou tirar. Peraí, que eu tenho que fazer uma correção aqui. Porque se a função depende só de uma variável, não pode ser essa notação, mas tem que ser essa aqui, ó. Como a função depende só de uma variável, sob essas duas suposições, você tem a derivada ordinária, não faz mais sentido aquele símbolo que eu tinha escrito. Então, isolando, eu posso escrever essa equação aqui assim, ó, U' sobre U igual a U' sobre U igual a MY menos NX sobre N. Ou U' sobre U igual a NX menos MY sobre M. Então, Gleison, uma condição para que
exista essa UX e que exista essa UY, é que esse quociente aqui, no primeiro caso, dependa só de X, ou então, no segundo caso, que esse coeficiente dependa só de Y. Essa é a condição para você obter o fator integrante, tá? Veja, isso daqui, olha bem, deixa eu arredar um pouco aqui. Opa. Tá onde? Tá aqui, né? Aqui, assim. Veja só. Deixa eu puxar aqui, ó. Como a equação não é exata, inicialmente, essa diferença MY menos NX vai ser diferente de zero. Então, esse quociente aqui é diferente de zero. Ó. MY menos NX, ou NX menos MY, vai ser diferente de zero. Então, para que essa EDO na variável U, ela tenha solução, é necessário que isso daqui dependa só da variável de U. Então, se você está dizendo que U depende só de X, esse coeficiente tem que depender só de X. Se você está dizendo que U depende só de Y, esse quociente tem que depender só de Y. E aí, então, basta você integrar essa expressão. No fim das contas, o fator integrante nessas duas situações, você teria, e novamente, como você está falando de fator integrante, você só precisa de uma função. Nesse caso, você teria U de X igual a E elevado à integral desse quociente feião aqui. E nesse caso, o seu fator integrante dependeria de y, seria também a exponencial da integral de mx menos my sobre m, só que isso daqui dy. Entendeu a ideia? Entendi. Agora, no início eu falei para você assim, olha, nós não vamos procurar fatores integrantes que dependam das duas variáveis. Mas eu posso te pedir para testar se uma determinada função em duas variáveis é ou não fator integrante para uma EDO. Tá? O que é ser fator integrante? Ser fator integrante significa que, ao multiplicar a EDO não exata por esse fator U, a EDO se transforma numa EDO exata. Então, por exemplo, eu te dou uma equação e te dou uma função de duas variáveis. E pergunto para você assim, essa função é fator integrante para essa equação? O que você faz? Pega ela, multiplica pela equação e vê se a nova equação obtida é ou não é exata. Entendeu? Entendi. Então você não vai resolver o problema de encontrar o fator integrante dependendo das duas ao mesmo tempo. Mas eu posso te perguntar se uma função que depende das duas é ou não exata. Tá? Agora eu vou te pedir para você calcular um fator integrante que dependa da variável x ou um fator integrante que dependa da variável y. E a maneira de fazer isso é dessa forma. Tá bom? Perfeito, professor, entendi. Beleza, então, garoto. Gente, mais alguém que quer me perguntar sobre essa parte que eu acabei de falar aqui? Pode perguntar, viu? É bom que eu falei um pouquinho, essa pergunta sua me permitiu falar um pouquinho sobre o fator integrante também. Foi pertinente o seu questionamento. Sem mais perguntas, gente? Da minha parte, fechou, professor. Para mim também. Ok. Bom, então se ninguém mais tiver pergunta, eu vou dar por encerrada a nossa aula de hoje, tá joia? Na sexta-feira eu libero a atividade e o material de estudo, tá, pessoal? Eu dei uma olhada nos vídeos do semestre passado e os vídeos do semestre passado sobre aplicações estão bem legais, assim, eu gostei do que eu pude rever, então tá
Tá bem legal. Eu vou manter os vídeos do semestre passado, então. Joia? Assim como eu já fiz na aula, no estudo dirigido da semana passada, vou manter. E vou indicar também um vídeo do professor Reginaldo, de novo, porque o vídeo do professor Reginaldo, ele fala de todas as aplicações, quase, ele fala das mesmas aplicações que eu falo e ele coloca umas aplicações a mais. Então, vou colocar o vídeo dele também, achei interessante a maneira como ele fala, a maneira como ele apresenta lá, e como ele é o autor do livro, né, se ele falar alguma coisa que eu não falei, tá falado, tá mais do que falado. Tá joia? Beleza, professor. Falou Obrigadão. então, gente, ó, uma boa noite para vocês e bons estudos. Boa Olá, noite. pessoas, boa noite, obrigado.